Bom dia, criança, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos da classe Josué. Tudo bom? Me chamo professora Suênia e vou lecionar a aula para vocês hoje, falando sobre um grande homem que obedecia a Deus. Tempo difícil, mas ele obedeceu a Deus. E a nossa palavrinha de hoje é obediência. Vamos ser obedientes aos nossos pais e às nossas mães, crianças, porque Deus tem cuidado de nós. Vamos orar para começar a nossa aula? Vamos orar sim, em nome de Jesus, todos orando. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por este dia. Abençoa cada aluno, a cada aluna que vai assistir essa aula. Abençoa os pais, Senhor, os responsáveis, para que cada um, Senhor, consiga fazer, Senhor, assistir esta aula. Em nome de Jesus, amém. Como vocês estão, crianças? Ansiosos para saber a nossa aula de hoje? A nossa grande história, nosso grande autor, nosso grande homem de Deus? A nossa aula de hoje, certo? Tem como título Noé, o herói de sua família e dos animais. Quem não conhece Noé, né, crianças? Grande homem de Deus, obediente, escutava a voz de Deus, obedecia a Deus. Noé, naqueles tempos, vivia um tempo muito difícil, muito, que todos faziam coisas erradas. Mas Noé foi obediente à voz do Senhor. E ele escutou a voz de Deus dizendo: Noé, faz para ti uma arca. E Deus deu todas as medições, qual madeira ia usar, como seria feito esta arca. Mas para muitos, Noé era louco. O povo não acreditava em Noé. Noé falou que havia o dilúvio. Noé acreditou em Deus e fez a arca. Já pensou se Noé não tivesse feito a arca, como é que seria? Pois é, por obediência, por escutar a voz de Deus, Noé salvou a sua casa e os animais que Deus mandou para eles. Noé fez tudo que Deus mandava. A palavra de hoje é obediência. Noé foi obediente. Noé fez para si uma grande arca que Deus tinha mandado todas as medidas de tudo aquilo. Existia um tempo muito difícil, aquele tempo de Noé era muito difícil. É bem parecido com os nossos tempos, né, criança? Os nossos tempos têm sido muito difíceis, né? Coronavírus, né? As pessoas não querem mais escutar a voz do Senhor. As crianças não querem ser obedientes a papai e a mamãe. Então, crianças, sejam crianças responsáveis. Sejam crianças que escutam a voz do Senhor. Sejam crianças obedientes. Porque quem obedece pai e mãe está obedecendo a Deus também. Porque é um mandamento de Deus. Certo? Honrar pai e mãe. Tá certo? Aí vamos voltar à história. Então Deus decidiu que queria destruir o mundo. E quando Deus decidiu destruir o mundo, Deus lembrou, olhou para baixo e viu na terra um homem chamado Noé. Ele era reto, puro. E Deus decidiu falar com Noé. E Noé escutou a voz de Deus. Aí Deus disse assim: Noé, faz para ti uma arca. Deus foi perfeito. Aí ele conseguiu fazer tudo. Noé, tudo que Deus mandou. Deus ensinou tudo bem direitinho a Noé. Noé, quando começou assim a ver que havia, Deus falou com ele e que mandou os animais se preparar para que ia começar o grande dilúvio. Deus chamou Noé, mas mesmo assim, Noé fazendo a arca, trabalhando, fazendo tudo, os homens achavam que Noé estava louco, não acreditava que esse dilúvio viria. Assim como tem muitas pessoas hoje em dia que não acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Crianças, não esqueçam, Jesus está voltando e breve ele virá buscar a sua igreja. Breve ele virá buscar a mim e a você, que estamos sendo obedientes a Deus. Obedientes a papai, a mamãe, crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas. Mesma coisa no tempo de Noé, né?
Noé sofreu muito, porque tinha muita gente má no mundo. Mas Noé acreditou na palavra, escutou, obedeceu e foi reto. E conseguiu Noé fazer a arca e botar todos os seus familiares na sua grande arca, na arca de Deus. E botou os animais e sua família toda foi salva. E se passou-se muitos dias, né? Tendo um grande dilúvio, e muitas pessoas veio a se perder, né? Não ouviu a voz de Deus, não escutou, não obedeceram a Deus. E assim Deus fez com que o dilúvio se levantasse, o mar se levantasse, as águas. E assim aconteceu. Noé passou-se muitos dias, Noé enviou um corvo e o corvo voltou. Depois Noé enviou uma pombinha e a pombinha foi e voltou com um orvalho. E assim Noé percebeu que as águas tinham baixado e que eles poderiam descer do grande dilúvio, do grande barco, da grande embarcação, né, que Noé tinha feito junto com Deus. E assim a nossa história é linda, né? Noé foi obediente. Noé fez grandes coisas. Noé foi um grande homem de Deus. Sim, vamos fazer nossa memória em ação, que tem tudo a ver com a nossa história. É o Salmo 1, Salmo 1, número 1, versos 1, que diz assim, certo? Nessa linguagem, na linguagem da minha Bíblia, tá aqui, ó. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Vocês têm meditado na palavra de dia e de noite? Tem tido tempo para ler a palavra, escutar uma historinha na TV, louvar a Deus? Espero que esta aula tenha tocado no coração de cada um de vocês. Tenha feito com que vocês aprendam um pouco mais da palavra de Deus. Ser obediente é uma grande coisa, crianças. Ser obediente a Deus é muito importante, viu? Ser obediente a Deus é necessário escutar a voz de Deus. Ser obediente a Deus é ser obediente ao papai e à mamãe de vocês. Não fiquem pensando que Jesus vai demorar. A qualquer momento ele pode voltar. Viu, crianças? Vamos fazer nossa atividade. Sim, eu queria dar bem-vindos aos nossos alunos. Vamos lá. Vou falar o nome deles, tá? Vamos falar o nome deles. Fernando Nicolas, João Vitor, Josué Caleb, Maria Alice, Maria Isabel Abílio, Rafael Moura, Sofia e Sofia Salles. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos à nossa atividade? Tcharam! Vê se dá para vocês verem. Eu vou ler, tá? E vou mostrar para vocês, tá? Vou ler aqui, tá? Para vocês. Ver se dá para ver. Acredito que dê. Vamos lá. Diz assim a palavra. Qual foi a parte que você mais gostou da história? Qual foi a parte que você mais gostou da história? Você pode dizer, eu gostei de que aconteceu, que Noé foi obediente, né? O que Noé fez? Fez uma grande, né, arca, né? Por que Noé era diferente? O que vocês acham? Por que Noé era diferente? Porque Noé era obediente a Deus. Viu, crianças? Nossa aula de hoje. Nossas atividades. Temos 3 perguntinhas. Vocês colocam lá no nosso grupo. A tia Suene, a tia Leia vai falar com vocês, comigo, vou falar também com vocês. Sejam todos bem-vindos. Todos os alunos que eu falei, aqueles que não falei também, sejam bem-vindos. Fiquem com Deus. Assistam a aula. Não esqueçam, hein, de colocar no grupo, hein? A gente vai fazer chamada, crianças. E vai ficar tudo lá guardadinho pra gente ver, viu? Quem fez e quem não fez a atividade. Sejam todos bem-vindos, viu? A Sala Josué, em nome de Jesus. Tchau, até outra aula, crianças.